E você já imaginou ter um filho ou uma filha superdotado, ou seja, com um QI acima da média? É motivo de muita alegria, né? De orgulho, mas também é desafiador. Isso porque falta suporte para os pais, tanto para identificar essa condição, quanto no dia a dia, com um atendimento adequado na escola, por exemplo. É o que vamos entender agora na reportagem de Leandro Santiago e José Pereira. Essas crianças não se conheciam antes. Se encontraram exatamente para esta reportagem. Elas se deram tão bem como se conhecessem há muito tempo. É que uma reconheceu na outra a sede insaciável pelo conhecimento. É uma das características de quem é superdotado. Em Alagoas, são apenas 10 pessoas reconhecidas pela inteligência acima da média, o que faz com que elas tenham interesses em assuntos diversos, muitos deles de adultos. Pietro, com 10 anos, por exemplo, adora geopolítica. E aí eu vi vários canais fazendo vídeos e um deles, aliás, tinha um estilo de desenho control ball, que é umas bolinhas com países, da bandeira do país, com só olhos, sem ter emoções. Aí tinha história de Segunda Guerra Mundial e eu tive esse interesse por isso. O que mais que você gosta? Quebra-cabeças, brincar, efeito dominó, como a gente tava ali fazendo. Eu também gosto de jogar Roblox, Minecraft e Brawl Stars. A Lara tem 8 aninhos e com 2 já sabia falar. É a poliglota do grupo. Caminha para a fluência no inglês. Sei várias palavras. Tipo? Hello. How are you? I'm fine. So, no, yes. O que você quer dizer quando crescer, dona Lara? Quero ser... talvez escritora. Você gosta de escrever? Gosto. O que você gosta de escrever? Sobre algum assunto que você gosta de escrever? Não, gosto de escrever jornais da minha escola. E o que dizer da pequena Lavínia, que com 5 anos já toca teclado? Eu gosto de brincar, gosto de viajar, gosto de me divertir, gosto de tocar teclado, gosto de muitas coisas. Quem te ensinou a tocar teclado? Primeiro, eu decidi tocar teclado, então a minha mãe comprou e o pastor da minha igreja ensinou. E aí eu já sei tocar Ousado Amor, a Beethoven e a Parabéns pra Você e a Cruz com 2 mãos e a Ousado Amor também com 2 mãos. Mas só isso não basta para ela. Ela quer mais. Lavínia hoje tem 5 anos de idade e ela tem interesses bem peculiares, né? Para a idade dela, ela por si só, né, descobriu sobre a pré-história, né? E ela conta com riquezas de detalhes. Ela conhece todas as capitais, estados, bandeiras brasileiras. Ela gosta muito sobre questão de química. Outro dia ela descobriu qual é a fórmula da água, do álcool, né? Então são assuntos bem peculiares para a idade dela. O Miguel é o menino que cada hora quer uma coisa. Agora, o gosto é pela astronomia. Eu sei que tem planetas, exoplanetas, estrelas e buracos negros e muita coisa. Tem épocas, tem os focos dele. Já foi matemática, já foi história, já foi geografia. Agora ele está na astronomia, né, Miguel? Uhum. Aí quando ele se encanta por um assunto, ele vai bem a fundo nesse assunto. Aí ele vai com gosto, é a brincadeira dele. Desenha, gosta de desenhar, né, Miguel? Sim, gosto. Inteligências que geralmente são descobertas porque os pais vão atrás de respostas que a escola não consegue dar para os comportamentos inquietos das crianças. Percebemos desde pequenininho ele com uma precocidade muito grande em desenvolvimento de algumas etapas, como para ler, andar, falar. E diante disso a gente nunca chegou a estimular, mas a gente percebia que ele ia atrás de conhecimentos novos, de coisas diferentes que as crianças da mesma idade não procuravam. Eu não encontrei nenhum profissional aqui em Alagoas, precisei ir até Brasília, nenhuma das profissionais uma referência no assunto, para que pudesse realmente ter certeza do que ele realmente, do que se passava com ele, né? Porque
a escola indicava que ele tinha algum transtorno. Nós sabíamos que não, porque em casa ele não apresentava nenhuma característica referente. Então tivemos que ir até Brasília para poder saber se era de fato superdotação e como funcionava tudo isso. Ser mãe ou pai de um superdotado tem seu lado bom. Parece uma garantia de uma vida adulta de sucesso, mas tem também seus problemas. As escolas ainda não entendem direito o que é isso de ser superdotado. Hoje em dia nós temos uma dificuldade grande das escolas nessa compreensão, a sociedade também, o que dificulta muito, né? E eles têm essa divergência, eles não conseguem compreender a diferença entre altas habilidades e superdotação, que apesar de estarem na mesma área da legislação, né, mas altas habilidades são algo construído, você pode desenvolver, aperfeiçoar. E a superdotação é algo que você nasce com ela, algo genético, algo neurológico. Gênio, né? Não quer dizer gênio. Por sinal, eles, apesar de terem uma possibilidade de aprender mais fácil ou de raciocinar mais fácil, mas se eles não tiverem instrução, conhecimento, eles não vão além, eles não têm como atingir o seu potencial sem isso. Para os pais, o grande problema é a falta de um centro especializado no estado que ofereça treinamento para docentes e que possa detectar mais crianças e jovens superdotados. Núcleo de atendimento de altas habilidades e superdotação que nós precisamos aqui em Alagoas, porque nós temos superdotados tanto em Maceió quanto em outras cidades como Arapiraca também, que precisam desse atendimento. E esse atendimento não é específico para só as crianças, né, os superdotados, mas também para a capacitação dos profissionais, educadores, profissionais de outras áreas, referente à superdotação. Com o passar do tempo, eles vêm conseguindo driblar as dificuldades. Com 13 anos, o João Marcos tem uma vida igual a de qualquer aluno na sala de aula. Eu gosto de ir na escola, estudar, essas coisas. E a relação com meus amigos é tudo certo. Eu tenho meus amigos que eram do 8º ano. Estou conhecendo pessoas no 9º ano. Tá tendo, sim, uma dificuldades, mas tá tudo dando certo. Gosto de programação, matemática. Gosto muito da área de exatas. Mas ainda que a condição deles os faça parecer um pouco diferentes, eles garantem. São crianças como qualquer outra. São crianças. A única diferença é que elas aprendem mais rápido, talvez, do que outras crianças. Eu queria falar que eu sou uma criança normal, mas sou superdotada. Mas também eu gosto de brincar, gosto de viajar, gosto de me divertir. E gosto de obter informações e fazer tarefas do meu interesse. O que você quer ser quando crescer? Quer ser cientista. Cientista? Sim. Que bacana. Mas fala, pra tratar o quê? Que área? O que você quer? O que você quer fazer na ciência? Você já tem alguma coisa? Sim. Eu quero descobrir sobre a Terra, sobre o oxigênio. Eu quero fazer álcool, mas eu não consigo assar nem carbono, nem oxigênio, nem hidrogênio. Pois é, gente, vamos continuar falando sobre esse assunto ao vivo com a Denise Arantes, que é doutora em psicologia e especialista em altas habilidades. Denise, primeiramente, boa noite. Olha, esse é um assunto que gera muitas dúvidas, né? A primeira é, o que caracteriza uma pessoa superdotada? Boa noite. Boa noite. Bom, o que caracteriza uma pessoa superdotada, acho que é um pouco do que vocês puderam ver, especialmente, né, a facilidade para o aprendizado, a rapidez para o aprendizado, uma curiosidade, um vocabulário avançado. Então, são características que a gente vai observando já em tenra infância, né? Essas crianças, elas demonstram uma capacidade diferenciada desde muito cedo. Então, elas passam também pelos marcos do desenvolvimento antes do esperado. Começam a andar mais cedo, a falar mais cedo, e a gente vai observando, os pais, principalmente, vão observando essas características desde muito pequenininhas. Os métodos de investigação são testes práticos que são aplicados? Como é esse processo? Existem duas formas da gente fazer a identificação da superdotação. Uma delas é pelos professores na escola, a partir ali do desempenho que essas crianças demonstram, curiosidade, interesse, facilidade no aprendizado.
e aí esses professores podem fazer observação do comportamento dessa criança, observação das produções dessa criança, e aí, através de um processo de observação que deveria ser acompanhado também por um profissional da área da educação especial que conheça ou que tenha uma formação nas altas habilidades de superdotação, seria possível fazer essa identificação pedagógica que a gente chama. Mas a gente tem uma outra forma de identificação também, que é realizada por profissionais da psicologia, psicólogos e neuropsicólogos, que têm aí ferramentas e instrumentos para avaliar o perfil cognitivo dessas crianças e compreender se o perfil delas é compatível com o perfil de crianças com altas habilidades de superdotação. Ou seja, comparando essas crianças com outras crianças da mesma idade, o que a gente percebe é que elas têm um potencial diferenciado. E isso é possível a gente observar tanto na psicologia, a partir dos nossos instrumentos, como na escola também, a partir da observação do professor. Mas aí os pais relatam que justamente esse é um obstáculo, encontrar um profissional que esteja totalmente habilitado para dar e fechar esse diagnóstico. Como é que está esse cenário hoje no Brasil, falando inclusive da realidade do Nordeste? Pois é, esse é um grande desafio. A gente vem falando de superdotação no Brasil já há 100 anos e toda a trajetória de estudo, investigação e pesquisa na área começou na educação. E mais recentemente os profissionais da saúde também têm se envolvido nessa discussão, como psicólogos, neuropsicólogos, para a gente poder entender melhor esse perfil e poder auxiliar essas famílias. Mas a gente tem um desafio muito grande ainda, que é a falta de profissionais especializados na área, tanto na educação quanto na saúde. Então, no caso do Nordeste, por exemplo, a gente sabe que tem os núcleos de atividades para as altas habilidades de superdotação e que eles foram implantados pelo MEC em 2005. E vários estados do Nordeste foram contemplados com um núcleo desses. E, em tese, deveria ter um núcleo desses funcionando em Maceió, vinculado aí ao serviço público para identificação, para o atendimento dessas crianças e para orientação aos pais. Então, em tese, a gente teria em torno de 25 núcleos desses espalhados pelo país que deveriam ter essa função de fazer a identificação e o atendimento desses estudantes. Mas, de fato, essa é uma realidade que a gente vive no Brasil, de poucos profissionais especializados na área, e isso dificulta muito esse processo de identificação e muitas vezes as famílias precisam se deslocar para outros locais, como é o caso da mãe que comentou que foi para Brasília fazer essa identificação do filho dela. Uma vez fechado esse diagnóstico, qual é a recomendação? Disso, pensar quais são os suportes necessários. Algumas dessas crianças e adolescentes, elas necessitam de intervenções no ambiente escolar. Então, elas do enriquecimento curricular, elas podem se beneficiar da aceleração de estudos. Então, a gente precisa entender quais são as demandas educacionais e traçar um plano de ensino individualizado para atender essas demandas. E algumas dessas crianças também precisam de acompanhamento de profissionais da área da saúde, às vezes para desenvolver alguma área de fragilidade, porque, como bem dito, né, são crianças comuns e que às vezes têm facilidades gigantes em algumas áreas específicas e dificuldades em outras. Então, quando a gente pensa nesse perfil, a gente vai levantar tanto as áreas de força quanto as áreas de fragilidade para poder oferecer o suporte, o atendimento para o desenvolvimento desses potenciais e também para o desenvolvimento das áreas que eventualmente sejam fragilizadas. Ou seja, tem gente que pensa que são só vantagens, né? E em ter uma criança, um adolescente superdotado em casa, mas não é só isso. Existem outros obstáculos, dificuldades de adaptação a determinados ambientes, fragilidades que têm que ser melhor elaboradas junto ao acompanhado, né, pelos neurocientistas, psicólogos, e que bom que vocês estudam para fazer esse trabalho, mas seria importante que mais profissionais, né, da saúde pudessem também se dedicar a esse assunto e para poder diagnosticar mais gente, né, que precisa dessa orientação, mais famílias que precisam desse suporte, como você acabou de explicar. Olha, muito obrigada por você participar ao vivo aqui, Denise Arantes, por estar ao vivo no Cidade, falando desse assunto que a gente trata pouco, né? Mas que bom que a gente representou aí, falou das famílias, pôde conversar com alguns desses superdotados aqui em Alagoas, que existem pelo menos 10, que a gente identificou aqui numa pequena pesquisa, mas pode ser que tenha mais, né? Que ainda não se descobriram ou não foram diagnosticados assim. Muito obrigada, Denise.
Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.